Você provavelmente sabe que tipo de noite é essa que eu vou falar. É aquela noite que não é só uma noite comum, não é só uma noite cansativa, não é só uma insônia que chegou, é uma noite que tem peso, aquela noite que pega, aquela noite que tem gosto, que tem textura, que todos aqueles seus pensamentos durante o dia, os feitos, chegam pra te cobrar e você fica muito mal. Não é só um mal simples, é um mal tão pesado que você não consegue nem carregar ele. Parece que sua cama vai cair a qualquer momento, de tanto peso que você tá levando. Essas noites têm diferentes rostos. É, é aquele diagnóstico que chegou sem avisar. É um problema de casal, um problema de relacionamento que você está tendo com seu filho, um problema de relacionamento que você está tendo com sua mãe. É aquele emprego que você perdeu, aquele emprego que você não está conseguindo. É uma dor muito grande. É uma luta que você está cansado de batalhar. É essa noite que pesa em nós. E no meio disso tudo, vai chegar alguém que vai virar pra você com a melhor intenção do mundo e falar o seguinte: fica tranquila, o sol nasce amanhã, a dor é só hoje. Deus vai cuidar de tudo. E você vai ficar muito alegre com isso. Você vai acreditar, você vai sorrir. Só que no fundo do seu coração ainda vai ter algo que a gente naturalmente pensa que é: ela não sabe o tamanho da minha dor. Isso é normal. Só que hoje eu não quero simplesmente falar pra você que Deus vai cuidar de tudo. Eu não quero simplesmente falar palavras bonitas. Hoje eu quero estar com você. Eu quero que você se sinta como se eu estivesse do seu lado, falando palavras bonitas e, além de tudo, como que Deus vai fazer você aprender com sua dor. Bom, hoje a base bíblica que eu quero usar é, é o famoso Salmos. Salmos 35, versículo 5, que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse versículo, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E apesar de ser um versículo muito clichê, um versículo que todo mundo conhece, é por isso que ele é tão lindo. Se ele não fosse tão lindo assim, ele não seria conhecido. Mas ele não é só um versículo lindo. Ele tem um peso emocional muito forte que às vezes você agora não vai entender. Só que a partir do momento que você está num momento muito complicado da sua vida, esse momento é aonde o versículo toca e você sente o peso dele. Billy Graham, um grande pregador americano, ele usava uma metáfora muito boa sobre isso. Ele contava, na verdade, sobre uma placa que ele viu no trânsito. Uma placa de obras. Então, enquanto o trecho estava interditado, né? Então, trânsito lento, buracos, engarrafamento, enfim. Tudo isso tinha uma placa, né? Em meio a tudo isso tinha uma placa. Fim do trânsito. Obrigado pela compreensão. Só que tem um porém. Essa placa estava no início. Obviamente é no final também. Mas o ponto que eu quero chegar, o ponto que ele comentou também, é no início. No início da obra tinha essa placa. A gente sabe que essa obra é passageira. A gente sabe que apesar dela ser chata, dela ser cansativa, de ter buraco, pelo fato da gente não ter escolhido ter aquela obra não foi uma escolha nossa. Por nós, a gente não teria feito aquela obra pra atrapalhar o trânsito, atrapalhar a sua ida pro trabalho. Mas ela tá lá. Só que ela traz um aviso, que aquilo é temporário. E é assim que as noites são nas nossas vidas. A gente não escolhe, a gente não gosta, a gente acha ruim, mas é passageiro. E esse é um ponto muito importante. E não vai durar pra sempre. Apesar da sua dor, não vai durar pra sempre. Muita gente acha que isso é otimismo, que isso é invalidar o sofrimento. Mas é o seguinte, Deus não invalida o nosso sofrimento, ele nos alivia. E ele quer nos mostrar que tudo isso tem um porquê. Você querendo ou não, isso ainda vai ter um porquê. Cabe a você enxergar. Cabe você aceitar.
Em Romanos 3,5, Paulo, ele escreve o seguinte. Deixa eu puxar aqui. Ó, seguinte. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. E ele nos deu. Repare que a tribulação, ela não nos dá esperança imediata. Na verdade, o que ela dá é força. O que ela dá é uma construção de caráter. E quando você constrói esse caráter é como se fosse assim, não é a questão de bondade, né, que o português, né, o significado de fato ele traz isso. Mas é como se fosse mais uma questão de força, sabe? Uma questão de resistência. Como se você estivesse passando por essa dificuldade e você tivesse como se fosse um escudo, entende? Você criasse uma casca, um calo, e após isso vem a esperança. E após isso vem o final, que é o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. A gente percebe o amor, entende? E há muito mais a gente explorar sobre esse versículo de Romanos, sobre essa passagem no caso. E não é só o amor de Deus, tem muito mais além disso. E também não é só para mostrar o porquê da gente estar passando por essas dificuldades. Não é só para mostrar que a gente está criando experiência, criando resistência. Ele quer mostrar outra coisa também. Porque dá pra gente fazer uma analogia como se a noite fosse um fogo e a gente o metal. O fogo não necessariamente destrói o metal, mas na verdade ele mostra o que tem de impuro nesse metal. E assim é a gente. A noite não vai nos matar, só se a gente permitir. Não vai nos derrotar, não vai nos derrubar. Porém, ela vai mostrar o que tem de impuro. E isso é muito forte, porque combina muito com o que eu falei no vídeo passado. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está com a agenda cheia, quando a gente está com tudo na nossa mesa, sabe? Com o café, sabe? Com a rotina cheia e assim, tudo numa forma positiva, não numa forma negativa. A gente está tranquilos. A gente não vai dar o devido valor às nossas coisas. A prosperidade, ela não vai nos mostrar as nossas dependências. Ela as esconde. A prosperidade esconde. A fartura, ela esconde todas essas nossas dependências e defeitos. Mas a partir do momento que vem a noite e que a gente fica triste, decepcionado, cansado e sozinhos, é esse momento que a gente percebe tudo aquilo que nos faltava. E só vai sobrar uma coisa que ficou. É Deus. E eu quero mostrar um contraste agora. O primeiro ponto que eu quero chegar é sobre como nós agimos nas noites de dor. A gente age por impulso, sempre. Essa é a nossa natureza. Por mais que a gente trabalhe, hora ou outra a gente vai agir por impulso e isso é muito natural. Isso é totalmente natural. Você trabalhar nisso, na verdade, você está fugindo contra o natural, mas é algo muito bom. A gente tende a agir por impulsividade. Quando a gente age na raiva, a gente age de maneira burra. E quando a gente age na tristeza, a gente age de maneira inconsciente. Quando a gente age na felicidade, a gente também tende a fazer coisas erradas. Então sempre tem um ponto negativo nessa nossa impulsividade. E Paul David Tripp, confesso que eu não sou um grande entusiasta do trabalho dele. Eu não conheço muita coisa. Mas quando eu estava preparando esse vídeo, eu me deparei com essa analogia dele que é muito boa. Eu gostei, eu quero trazer aqui para vocês. Que ele chama essa nossa impulsividade nos momentos de tristeza de ouvir a si mesmo em vez de pregar para si mesmo. Qual que é esse primeiro contraste que acontece? Quando a gente ouve a si mesmo nesses momentos de tristeza, o que a gente está fazendo?
a gente sempre fala: você não vai conseguir, pra si mesmo. Você não vai conseguir, essa dor é muito grande. Olha o que você fez, como que você teve capacidade de fazer isso? Ou olha o que aconteceu, você acha que vai seguir em frente? A gente é o nosso maior inimigo, a gente mesmo aponta o dedo pra nós. E a gente muitas vezes se chama de burro, a gente se chama de imperfeito, a gente é imperfeito, mas a gente se machuca muito, entende? A gente tende a ser muito cruel conosco. A gente acha que isso é justiça, que a gente tá sendo. eh, a gente tá agindo de maneira sábia, ou assim, acusando a gente. Só que a gente tá sendo muito, muito cruel com nós. A gente não está tentando nos ajudar. A gente não está criando ali uma expectativa de melhora. Quando a gente prega para si mesmo, a gente continua com esse peso da culpa, a gente fala, ó, o que você fez não foi legal. Mas a gente cria uma expectativa para aquilo que a gente errou, entende? A gente não tende a nos colocar para baixo de uma maneira que a gente vai afundar mais e mais. A gente tende a nos crescer espiritualmente a partir do momento que a gente põe essa culpa em nós. Em Salmos 42:5, o Davi fala muito sobre isso. O salmista, na verdade, eu não lembro agora se foi o Davi, mas acredito que tenha sido. Ele fala muito sobre isso. Porque a gente, apesar de tudo, coloca o peso dos nossos erros sobre a gente, mas a gente tende ainda a criar uma expectativa de melhora. Em 42:5 diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você entende? Você entende como que ele age? Ele age depositando toda a sua esperança em Deus. Em nenhum momento ele falou que ele vai passar por isso sozinho. Ele coloca toda a sua esperança em Deus. E é isso que a gente tem que fazer, que eu vou falar nesse outro contraste. Mas lembre-se, não seja cruel consigo mesmo. Você errou, ou aquilo que aconteceu foi muito triste na sua vida, né? Não necessariamente foi um erro seu, mas em vez de você se colocar para baixo, você deposita toda a sua esperança em Deus, e no final você vai o louvar. O outro contraste que eu quero chegar é o contraste também humano e o espiritual. O contraste humano, ele tende a deixar essa situação muito mais sombria do que ela já é. O estoicismo, a filosofia num todo, fala também sobre suportar o sofrimento. Só que ele mostra de uma forma aqui como se a gente fosse autossuficiente o bastante pra gente, sabe, suportar isso de fato. Eu não tô falando que você é fraco, que você nunca vai conseguir sozinho. Mas eu quero deixar claro que a gente tende naturalmente a colocar peso. A gente é o primeiro a colocar dificuldade nas coisas que a gente faz. E é outra pessoa chegando e falando, ó, acho que você deveria começar nisso. A gente já muda totalmente a nossa visão sobre esse algo que a gente queria desistir. Você sozinho é muito difícil de você conseguir suportar isso. Suportar essa sua dor. E eu recomendo mesmo você chegar em alguém que você confia muito e falar pra ela tudo o que tá te deixando triste e machucado. Só que a filosofia, de fato, ela mostra que a gente vai passar isso sozinhos. A gente não vai ter ninguém com a gente. A gente é dono do nosso próprio molde, a gente tem que completar ele. Só que o cristianismo, ele nos mostra outra coisa. E é isso que separa a esperança estoica e a esperança filosófica da esperança cristã. É muito mais clara e linda e bela. A esperança cristã, ela nos mostra que a noite não só vai passar, como há alguém nessa noite. A gente não tá sozinho nela. Quando os discípulos estavam no barco, aquela passagem que ele estava no barco no meio da tempestade e Jesus estava dormindo, eles não estavam necessariamente sozinhos. Mas o desespero é como se eles estivessem sem apoio, sem alguém para salvá-los. Só que Jesus ainda estava no barco, mesmo que de forma. Foi mal. Mesmo que de forma discreta. Ele estava no barco dormindo, então
É como se ele estivesse no barco ainda, mas sem poder nenhum, porque ele estava dormindo. Então, a gente leva isso para nossa vida. A gente está, a gente está triste, a gente está decepcionado, a gente está machucado. E muitas vezes a gente acha que Jesus está dormindo. Ele está agindo discretamente na nossa vida. Mas essa passagem nos mostra também que quando Jesus acordou, né, assim, no sentido humano, né, que ele acordou, ele olhou para os discípulos e perguntou por que eles tinham pouca fé, tão pouca fé. E a mesma coisa com a gente. Por que a gente tem pouca fé? Por que a gente acha que Jesus estaria dormindo? A gente não já leu tanta coisa que Deus fez, que Jesus fez? Jesus já não fez tanta coisas nas nossas vidas. Por que a gente ainda duvida da sua capacidade? Que a gente não vai passar por essa noite? E por que a gente está passando por isso sozinho? É esse ponto que a esperança cristã ela quer chegar. Ela nos mostra que muitas vezes depende apenas da nossa fé. A gente vai conseguir por meio de Jesus. Ele vai nos dar força. E além disso, a gente vai aprender com isso. Um fator que a gente vai aprender, que eu já falei nesse vídeo mesmo, mas eu falo mais sobre outro, que é como que a dor ela nos aproxima de Deus. A gente lembra muito mais de Deus nos momentos de sofrimento do que nos momentos de alegria. Deus não vai fazer você sofrer para lembrar dele. Mas no sofrimento é onde você lê mais a Bíblia, é onde você louva mais, é onde você busca mais a Deus em busca de um milagre. E o que ele mais quer é que nos momentos de alegria seja a mesma adoração. Ele quer que você seja o mesmo sempre, sempre fiel para ele, entende? Sempre o mesmo servo, o mesmo amigo, o mesmo filho. E esse é um dos pontos que a dor ela nos mostra o quão poderoso é o agir de Deus nas nossas vidas. Bom, e para finalizar, eu quero voltar no Salmos 35, que é aquele versículo lindo que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como eu falei, é um versículo muito lindo e muita gente conhece. E que ele tinha muitos mais significados. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê ele. O ponto mais importante que muita gente esquece é que o salmista ele não dá prazo. Ele não fala que o choro vai durar uma noite de fato. Uma noite é uma metáfora. E ele não fala, não vai ser uma noite, mas vai ser uma semana. Vai ser um mês, vai ser um ano. Na verdade, uma noite é uma dor momentânea e tem um limite. Só que essa alegria, ela é para sempre. E a Bíblia nos mostra isso em vários outros versículos. A gente lê isso em várias outras passagens. E pode ser que a noite seja uma perda que não vai se recuperar, seja um sofrimento que não vai voltar. E é algo que realmente a gente não vai mais ver. Só que a alegria, ela vem para nos mostrar algo que a noite tentou negar, que a noite tentou esconder para você não se lembrar, que é que você não estava sozinho e que tem um Deus nessa manhã que está radiando, nesse sol que apareceu. Tem um Deus lá e que você não está sozinho. É aí que você vai ver. A noite, ela não necessariamente, ela não, ela não necessariamente vai ser algo fácil. Ela não vai ser algo que vai durar apenas um mês, que já é muita coisa. Ela pode durar praticamente a sua vida toda. Mas essa manhã, ela é eterna. Essa alegria que você vai sentir, ela vai ser eterna. E é isso que o salmista quer dizer. Isso é o ponto mais lindo desse salmo. Ele nos mostra que, apesar de tudo na nossa vida, a gente não está sozinho. Essa manhã não necessariamente vai ser um local, não necessariamente vai ser algo, uma pessoa, mas vai ser Deus. E a noite, ela não fica mais curta quando você crê. Ela fica diferente. A ausência de luz é a mesma. Porém, a direção e quem te guia é totalmente diferente. De um lado é você, com toda a sua ignorância, se guiando. O outro é o leitor de toda a sabedoria do mundo,
E a pessoa que mais te ama é essa que vai estar te guiando nessa ausência de luz. A gente é muito ignorante e às vezes a gente se coloca nesses momentos de escuridão e a gente tende a ficar muito decepcionado e até culpar Deus. Mas a gente vai tirar um aproveitamento disso e, consequentemente, você não vai mais se pôr nessas situações. E eu entendo que muitos desses casos você não escolhe. Eu sei como é. Você não escolher ficar na escuridão, você não escolher passar por essa noite. Porém, você pode escolher se você vai passar sozinho, se você vai passar com Deus. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixe no comentário algum feedback, se eu te ajudei, algum tema que você queira ouvir, alguma sugestão de melhoria. E fique com Deus. Espero que dê tudo certo na vida de vocês. Nunca se esqueçam de se lembrar de Deus nos momentos de fartura e nessas noites. Que vai ser essas noites que vai te aproximar mais dele. Com Deus. Tchau, tchau.